Boa noite. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui junto aos irmãos da Casa do Conselheiro. A prece inicial. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos de hoje através de nossa irmã Thelma Cerqueira e pedimos a assistência dos vossos mensageiros a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Vela por nós, ó Pai, para que guardemos a unidade de espírito, cerca-nos com a tua proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos a vossa divina misericórdia para todos os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor e que sofrem as doenças do corpo e da alma. Tira-lhes o desânimo, ó Pai, dá-lhes coragem, fé e esperanças num futuro melhor. Cerca-os dos bons espíritos, perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão, o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Queridos amigos, é uma grande alegria nós estarmos aqui dando a nossa colaboração, a nossa participação dos estudos desta casa querida, onde nós já estivemos presencialmente em outra época e agora estamos, mesmo que virtualmente, mas da mesma forma envolvida pelo carinho de todos e também deixando o nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês. Nós hoje escolhemos uma mensagem que está no livro Fonte Viva, do benfeitor Emmanuel, onde ele vai comentar sobre um versículo que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, onde ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, nesse versículo, Paulo nos faz um convite, que é um convite para nós seguirmos em frente. É um estímulo para nós não desistirmos nunca dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, das nossas tarefas. É um estímulo para que possamos seguir em frente, ou seja, para nós persistirmos diante da luta. E para nós não deixarmos nos abater, principalmente diante daquelas dificuldades, daqueles obstáculos, desafios, não é, que surgem na nossa caminhada, porque sempre vai surgir os desafios, sempre vai surgir as dificuldades. Nós sabemos que tem muitos momentos na nossa vida, períodos mesmo muito difíceis, né? Períodos onde nós podemos até imaginar que não vamos conseguir vencer, mas a gente não pode achar que não vamos conseguir. É importante que nós confiamos em Deus, em nós mesmos e atentamos para essas palavras que Paulo está nos dando agora de motivação. Ele vem nos dar esse incentivo como se ele estivesse dizendo para nós: não pense assim. Diante das dificuldades, não desistam. Elas existem mesmo. Todos nós temos dificuldades. E agora essa é a sua dificuldade. Esse é o seu momento de esforço. Então, nesse momento, nós olhamos para a frente, respiramos fundo e vamos em frente, porque sabemos que algum aprendizado nós vamos tirar daquela dificuldade, né?
depois que chegarmos no período da superação, nós vamos olhar e vamos ver que conseguimos vencer. Então, é nesses momentos que nós precisamos de adquirir força, né? De olhar lá na frente, lá no alvo onde nós queremos chegar. A Marielza Tiscates é uma cantora espírita que vocês devem conhecer, e ela tem uma música muito bonitinha, ela é curtinha, mas é de uma mensagem muito profunda, e que o título é justamente Erga o Olhar. E essa música diz assim: erga o olhar e esqueça a solidão. Ele é feito estrela brilhando no seu coração. Ele é feito lua iluminando a escuridão. Erga o olhar e com ele vá ao país da luz, com Jesus. Está dizendo para nós que devemos erguer o olhar, né? Mesmo diante da solidão, esquecendo a solidão, porque o nosso olhar é feito estrela, brilhando no nosso coração. Ele é feito a lua iluminando a escuridão. Então, no momento em que nós erguemos o olhar e olhamos lá na frente, nós vamos até o país da luz com Jesus. E ela coloca Jesus, né, no sentido de que com Jesus fica muito mais fácil. Com Jesus nós conseguimos ultrapassar as barreiras. Então é isso que a música vem nos dizer. E nós precisamos de acreditar nessa ajuda que vem de Jesus, que vem da espiritualidade amiga, que vem em direção a todos nós, nos dando esse incentivo para seguirmos à frente. Emmanuel vem dizendo aqui, logo no início da sua mensagem, dizendo que muitas pessoas, diante das dificuldades, diante dos obstáculos que surgem, interrompem o serviço, né, em razão daquela tempestade. Ele usa a metáfora da tempestade, porque essa inundação, né, que a tempestade faz na nossa vida, ela rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Quer dizer, quando vêm as lutas, quando vêm as dificuldades, se nós não estivermos atentos, ela nos rouba a coragem que nós temos, ela nos rouba aquela obra que já está começada. Então, tudo que nós começamos, nós, quando paramos, aquilo fica ali sem sentido, né? Então, é preciso que nós atentamos a essa perseverança que Paulo diz, mesmo com as mãos cansadas e com os joelhos desconjuntados, como a nos dizer, está difícil a caminhada? Continue, amigo, mesmo assim. Caminhe um pouco mais, vamos continuar. Vença o desânimo, persista, não desista da luta, vamos em frente. Isso é que Paulo está nos dizendo quando ele nos incentiva
a perseverança, a seguir em frente sem desânimo. Porque se nós desistirmos a cada obstáculo, como diz Emmanuel aqui, né? Diante das lutas, diante daquela tempestade que aparece na nossa vida, se a gente parar, se a gente desistir, sempre que acontecer isso, nós vamos desistir da luta, nós vamos parar o nosso trabalho e não vamos colher os frutos lá na frente da vitória, da superação. Então, meus amigos, nós precisamos de nos fortalecer e atravessar essa cortina de desânimo que surge muitas vezes à nossa frente, né? E quantas vezes é preciso só mais um passo para nós sairmos daquele nevoeiro, né? Então, quando nós desistimos de uma situação que nós pensamos estar derrotados, né? Que não vamos conseguir a vitória e resolvemos parar antes de que aquela situação se resolva, nós não conseguimos usufruir os benefícios da conquista. Porque quem já conseguiu vitórias, quem já conquistou vitórias, há de lembrar qual é a sensação que nós sentimos quando nos deparamos com a superação de uma situação, não é verdade? Quando percebemos que conseguimos, quando olhamos para trás e vemos, meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa força dentro de mim. Então, isso é muito significante para nós, né? Porque se nós não enfrentarmos a luta, nós não vamos também conseguir perceber que força é essa que eu sou detentor, né? Porque todos nós possuímos em nós algo que nos fortalece, algo que nos impulsiona na hora da necessidade. E mais só nós vamos conhecer essa força, que somos detentores, quando nós precisamos enfrentar alguma dificuldade, quando nós precisamos de acionar esta força que está dentro de nós. E saiba, meus amigos, que todos nós temos essa força, essa sabedoria infinita dentro de nós, porque somos centelhas divinas, somos herdeiros de Deus. Então, quando, na hora da necessidade, precisamos saber dessa força existente em nós e invocar, né? À medida que nós necessitamos, porque ela está lá. Aliás, existem alguns lugares, existem alguns escaninhos em nossa alma que só nós podemos descobrir, que é justamente quando passamos por esses nevoeiros densos, quando passamos por essas nuvens escuras, por essas turbulências, é através dessas forças que nós precisamos de extrair de dentro de nós, que nós vamos conseguir vencer os obstáculos. E quando nós recolhemos essa força que nós precisamos de acionar e conseguimos recolher ao longo da nossa caminhada, após utilizarmos, essas forças ficam lá na nossa alma, lá bem no fundo, guardadinha. Elas não desaparecem, elas não ficam, elas não ficam inertes, elas ficam como se tivessem adormecidas, aguardando a próxima oportunidade para entrar em exercício. Então, quando nós entramos numa situação adversa, nós acionamos esses recursos que nós somos detentores, porque em algum momento da nossa caminhada nós já fizemos utilização desses recursos. E eles vão somatizando, eles vão aumentando, se fortalecendo. Cada vez que eu consigo uma conquista, cada vez que eu vou ultrapassando uma dificuldade, nós vamos percebendo aí que vamos ficando mais fortes. Por quê?
é como se fosse a utilização dos nossos músculos. Quanto mais nós fazemos força com os nossos músculos, mais exercícios com os nossos músculos, mais forças, mais vitalidade eles vão ganhando. E essa fortaleza que vai habitar a nossa alma é uma conquista. É uma conquista de nós, espíritos imortais. Então, a cada vitória, nós vamos ficando mais fortes. E quando nós precisamos enfrentar de novo aquela situação adversa, essa força, esses recursos estão lá dentro de nós. Basta que nós saibamos disso e buscamos acionar. E ela só aparece quando nós estamos no enfrentamento, quando nós estamos necessitados desses recursos. Então, eles despertam e se tornam presentes novamente. E Emmanuel tem uma mensagem, uma outra mensagem, agora no livro Vinha de Luz, que ele vem falando da fortaleza. Ele diz assim: quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Então ele diz mais embaixo: a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. Então é mais ou menos isso que nós estamos falando. É nas tempestades que nós vamos alcançar essa fortaleza que todos nós queremos, essa fortaleza que todos nós almejamos, né? Na hora das lutas. Nós precisamos ser fortes, mas ela vem com o tempo, com a experiência. E que força é essa? Eu penso que nós podemos dar um nome a essa força. E essa força eu chamo, e acredito que vocês vão concordar, que isso é a fé. É a fé que nós podemos desenvolver quando nós precisamos de coragem, de força para agir em determinados momentos. Então, é a fé que está dentro de nós, pronta para ser estimulada, para ser desenvolvida, porque a fé é uma habilidade. Ela pode ser desenvolvida. À medida que eu conheço, à medida que eu persisto, eu posso estar também desenvolvendo a nossa fé. E Jesus falou sobre isso, né? Quando ele disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover as montanhas. Está lá em Mateus 17. E que montanhas são essas? São justamente essas montanhas da dificuldade, essas montanhas, né? Esses obstáculos que Jesus se refere, porque não são as montanhas físicas que estão na natureza, são as montanhas das dificuldades, as montanhas dos obstáculos, que nós podemos mover, sim, no sentido de enfrentar, no sentido de perseverar, no sentido de buscarmos soluções através das boas ideias que conseguimos obter, que conseguimos através da oração, através de um livro, através de uma mensagem, através de um conselho que um amigo venha nos dar. São as sutilezas que Deus se utiliza para nos atender. Por isso, a oração é uma ferramenta muito importante para nós fazermos uso constante, né? Para termos essa conexão constante com o Pai Maior, com essa sabedoria interior que nós sabemos possuir. E através da oração, nós vamos nos conectar com Deus. E isso é confiar em Deus e em nós mesmos, e prosseguir na luta, rumo à vitória, rumo à superação de tudo aquilo que possa nos impedir de chegar ao alvo. Então é por isso que Emmanuel, nessa mensagem 99, no livro Fonte Viva, ele vem nos dizer que muitas vezes, quando surgem as dificuldades, nós temos dificuldades para persistir.
E Paulo vem nos lembrar: tornai a levantar as mãos, porque em algum momento a coisa estava difícil e nós soltamos as mãos. Então Paulo diz: não, torne a levantar as mãos, volte a se apropriar daquilo que você estava no governo, né? Estava confiante, para continuar, porque é preciso continuar. Nós não podemos desistir das nossas lutas. Por isso, temos que ter a certeza que nós não estamos sozinhos jamais, embora muitas vezes nós pensemos assim. Mas Deus nos assiste. Os amigos espirituais estão atentos às nossas dificuldades e prontos para nos oferecer coragem, para nos oferecer força para subsistir às dificuldades, para vencermos, para seguirmos adiante, rumo o nosso foco principal, que é o nosso progresso espiritual. O professor Carlos Pastorino tem uma mensagem no livro Minutos de Sabedoria que diz assim: Deus está presente em toda parte, ao mesmo tempo, ao teu redor e dentro de você. Jamais estás desamparado, nunca estás sós. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Então, meus amigos, essa pequenina lição, né, pequenina mensagem de Pastorino vem nos dar essa certeza que Deus está em toda parte, percebendo as nossas dificuldades, percebendo os nossos objetivos, os nossos propósitos, a nossa vontade de vencer também, e jamais estamos desamparados. Mesmo nos momentos mais difíceis, são os momentos onde nós recebemos maiores ajuda, maior sustentação. Então, meus amigos, a mensagem que nós trouxemos hoje é justamente essa, de nós valorizarmos as nossas oportunidades, valorizarmos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, sim, porque eles não são para a nossa derrota, eles são oferecidos para o nosso crescimento. Deus não nos oferece nada para que nós possamos ser derrotados, e sim para sermos vitoriosos. E nesses últimos dias, onde se fala tanto em valorização da vida, onde se fala tanto em nunca desanimarmos, que nós possamos tomar essa pequena reflexão para seguirmos adiante, utilizar essas reflexões para estar pensando um pouco nas nossas atitudes, pensando um pouco nas nossas dificuldades, o que nós podemos fazer para perseverarmos, para sermos fiéis diante da luta. Então, essa a mensagem que nós queríamos trazer para os companheiros, para que nós possamos valorizar a vida, aproveitar as oportunidades, dando o valor devido a cada uma delas, e sabendo que mesmo nas dificuldades, mesmo nos obstáculos importantes, nós sempre temos algo a aprender. Sempre as dores ou as aflições têm algo para nos ensinar. Então, que possamos ter olhos de ver e não esquecermos do que Jesus nos disse. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover as montanhas. Então, lembrando de Paulo, aqui nos Hebreus 12, na carta aos Hebreus 12, versículo 12, tornai a levantar as mãos, cansadas e os joelhos desconjuntados. Mesmo que nós estejamos cansados, vamos perseverar, porque a luta não é para desistirmos, a luta é de vitória e nós vamos conseguir alcançar a vitória certamente após as tarefas cumpridas. Que Jesus nos abençoe, que possamos perseverar cada um nas nossas atividades, nas nossas tarefas,
nas nossas incumbências maiores e que elas possam ser desenvolvidas com muito amor no nosso coração, porque estamos aqui para progredir, para ajudarmos uns aos outros nessa caminhada que certamente tem dias difíceis, mas tem muitos dias de vitórias, de bênçãos infinitas que chegam ao nosso coração, nos dando soerguimento, nos dando aconchego, serenidade e paz no coração. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Vamos então encerrar com a nossa prece, agradecendo a Jesus esses momentos que nós pudemos estar aqui, dizendo assim: querido Jesus, nós só temos a agradecer pela inteligência que nos faz compreender, que nos faz refletir, que nos faz pensar nos ensinamentos que nos chegam através dos amigos espirituais, dos nossos benfeitores. E que possamos, Senhor, perseverarmos na luta de todos nós, a cada dia, tendo a certeza do alvo, tendo a certeza que chegaremos contigo, porque tu disseste que não nos deixariam sós. Então, Senhor, que essas pequeninas palavras de hoje, simples palavras, possam ficar nos nossos corações, nos dando o êmulo de coragem para avançarmos com segurança, seguidos do roteiro do Teu Evangelho, que nos dá a direção segura. Muito obrigada, Jesus. Abençoa esta casa querida e os amigos do coração, que todos possam receber nesse instante a paz que vem do seu coração. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Queridos amigos, nós só temos a agradecer e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.